E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho a respeito da colocação das palavras na frase. Quando a gente estuda a colocação de palavras na frase, é preciso que você perceba que nós estamos acostumados a usar uma ordem no momento de construir frases, que é uma ordem que respeita essa estrutura de sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, se, por exemplo, eu digo que Joãozinho comprou um carro na rua ao lado, eu estou usando sujeito, verbo, complemento e adjunto na ordem que normalmente isso acontece na língua. Agora, eu poderia usar a ordem inversa. Eu poderia dizer, por meio de uma inversão, que na rua ao lado, Joãozinho comprou um carro. E essa inversão me permitiria destacar o lugar onde esse carro foi comprado. Ou até mesmo poderia fazer uma intercalação. Dizer que Joãozinho, na rua ao lado, comprou um carro. Aí eu tenho o adjunto adverbial intercalado no meio da frase. Tanto a inversão como a intercalação são modos de construção da frase na ordem inversa. É claro que quando eu faço isso, eu tenho em mente dois elementos que na língua são conhecidos como topicalização e focalização. A topicalização é deslocar qualquer um dos termos da frase para o lugar típico do sujeito na ordem direta, ou seja, para o início da frase. Veja que uma forma de fazer isso, e que gera vantagens para o enunciador, é a voz passiva. Por exemplo, se eu quero transformar o texto em um texto impessoal, ou se eventualmente eu quero tirar o foco do sujeito, eu posso usar a topicalização por meio da voz passiva. Ao invés de dizer eu quebrei o vaso, eu poderia dizer, por exemplo, o vaso quebrou-se. Ou seja, quando eu construo dessa maneira a frase, eu não sei quem quebrou o vaso. Não está expressa essa informação na frase. O vaso torna-se o tópico em discussão, e não o eu que aparecia antes, que era o tópico da discussão anterior. Então, a topicalização tem essa finalidade de deslocar o termo para o início da frase para destacá-lo. Muitas vezes, isso pode gerar na língua figuras de linguagem como o anacoluto. Caso se diga, por exemplo, João, foi ele quem causou o acidente. Esse João acaba sendo repetido novamente por meio do ele que aparece depois na frase. Mas a ideia do falante é focalizar, e por meio desse foco, se faz a topicalização, colocando no início da frase o elemento João. Agora, já que falamos em focalização, a focalização não depende unicamente da topicalização. A topicalização depende dessa colocação no início da frase, mas a focalização é usada para destacar uma palavra, uma expressão do enunciado, e muitas vezes ela aparece no meio ou até no final da frase. Veja, por exemplo, o que acontece aqui. Se eu digo o Brasil continua sendo um país pobre, a informação que está sendo transmitida é que o Brasil é um país que era pobre e continua sendo. Agora, se eu digo pobre, o Brasil continua sendo um país, é claro que a informação mais importante não é o pobre, embora ele esteja deslocado para o início da frase. A informação mais importante é que o Brasil ainda merece respeito como uma nação, embora seja pobre. Ou seja, o foco recai sobre a expressão país e não mais sobre o adjetivo pobre. Perceba então que esse é um recurso de focalização, ou seja, o que se está destacando aí é a condição de nação do Brasil e não mais a sua condição econômica. Então é por meio dessa colocação das palavras na frase, usando ordem direta ou ordem inversa, que se consegue destacar de modo mais claro um ou outro elemento que seja relevante para aquilo que se pretende transmitir. É isso.